povo! Vou botar bem o óculos aqui. Que o olho dele tá cheio de lágrimas, gente. Aqui é um lugar que o Flávio tem muita recordação, né, bem? Ele morou aqui. Ele tem uma foto sentada aqui, nesse trilho, com o irmão dele, pequenininho. Então isso agora aflorou. Que deve ter uns 50 anos já essa foto. É? Não, 40 e pouco. Quase Era 50. bem pequenininho. E hoje viemos tirar outra foto aqui nesse mesmo lugar. Tanto tempo passou. Muito top. Tem lugares que a gente visita e tem aqueles que ficam com a gente para sempre. Jaguarão é um desses. Uma cidade onde cada rua conta uma história, onde o tempo parece andar mais devagar. E a beleza está nos detalhes. Hoje embarque com o Viajar é Flávio e Flávia nessa descoberta emocionante no coração da fronteira sul do Brasil. Mas antes, assista a vinheta. Pega a estrada com a gente, vem viajar. Flávio e Flávia te levam pra explorar lugares lindos, aconchegantes demais. Cada destino é um sonho, você nunca mais vai parar. Viajar é Flávio e Flávia, um canal pra se encantar. Pelas telas a gente... Jaguarão é uma joia histórica no Rio Grande do Sul, localizada às margens do rio Jaguarão, que serve de fronteira natural com o Uruguai, separando-a da cidade de Rio Branco, fundada em 1830, isso oficialmente, mas com presença militar e civil desde muito antes. Jaguarão foi palco de batalhas, disputas territoriais e episódios marcantes da história do Brasil e do Cone Sul. Vem conhecer conosco então um pouquinho mais dessa história. O nome Jaguarão vem do rio que corta a cidade e significa Rio dos Jaguares, ou Rio dos Grandes Felinos, em Tupi-Guarani. A região era originalmente habitada por povos indígenas antes da chegada dos colonizadores portugueses e também dos espanhóis, o que gerou disputas constantes por esse território estratégico. Bom, mas como conta a história é o que eu gosto, não posso deixar de contar para vocês a história de Jaguarão, que é uma cidade no Paraguai e que visitamos, e vou deixar o card aqui em cima para você poder assistir o vídeo. É muito legal e conta uma outra versão, já que os nomes dessas duas cidades são iguais, só que uma pronunciada em espanhol e outra brasileirada. Jaguarão e Jaguarão. E isso é muito legal porque tem uma lenda. Entendendo que na nossa passagem por Jaguarão ou Jaguarão, no Paraguai, descobrimos muito mais do que paisagens bonitas e arquitetura colonial. Nessa cidade, cada pedra e cada trilha carrega histórias milenares, como a que nasceu no coração da mitologia guarani. Dizem que entre as matas e cavernas da região vive uma criatura lendária, o Teju-Jaguar. Um ser fantástico com corpo de lagarto e cabeça de jaguar, olhos flamejantes e escamas reluzentes como armadura. Mas não se assuste, ao contrário do que parece, ele não era um monstro cruel. Era o guardião dos frutos, das florestas e dos segredos escondidos na terra. Apenas os gananciosos é que precisavam temê-lo. E é no Cerro Jaguarão que muitos acreditam que ele ainda protege a natureza e as lendas de um povo que resistiu ao seu tempo. Sentir essa energia de perto é algo que não se esquece. Foi um passeio realmente inesquecível nessa terra de Jaguarão, porque viajar também é descobrir a história que vive entre nós. Contei um pouquinho dessa lenda porque realmente o nome das duas cidades são o mesmo e me chamou muito a atenção, porque aí também o povo acredita no Teju-Jaguar. Também se considera que nessas águas o Teju aparece, só que se tem a ideia de que ele chupa todo o ar das pessoas. Conhecemos um pouquinho das lendas de Jaguarão
E vamos contar um pouquinho da história então dessa cidade impressionante no Rio Grande do Sul. Fica com a gente porque ainda temos muito o que conhecer dessa cidade linda e histórica. Jaguarão foi uma cidade estratégica durante a Guerra do Uruguai. Isso em 1864 e 1865, foi um ano de guerra. E também na Revolução Farroupilha. O município servia como base militar e ponto de travessia para tropas brasileiras. Sua posição de fronteira sempre lhe deu importância geopolítica. A cidade ela é conhecida por sua arquitetura colonial que está muito bem preservada. O centro histórico de Jaguarão é tombado pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. São mais de 800 edificações históricas, com destaque para a belíssima Ponte Internacional Barão do Mauá, que foi inaugurada em 1930, ligando Jaguarão a Rio Branco. A ponte é uma das poucas construções binacionais do Brasil, construída com colaboração entre os dois países. Entre os prédios mais importantes estão o Mercado Público, o Palácio do Bispo, a Biblioteca Pública e o antigo Teatro Esperança, todos com traços que misturam neoclássico, arte déco e barroco português. Jaguarão tem uma forte tradição gaúcha, sem dúvida, com presença marcante na música nativista, do churrasco, do chimarrão e das festas campeiras. Também possui influência da cultura uruguaia, especialmente na culinária e no comércio. Muitos brasileiros atravessam a ponte para fazer compras em Rio Branco, onde há free shops e preços atrativos. Inclusive, nós visitamos um shopping que a gente achou muito legal, o Shopping Panda, o Free Shop Panda. E fizemos um vídeo mostrando para vocês. Encontramos um robô lá que nos acompanhou e que carregou as nossas compras. Não deixe de assistir esse vídeo também. Vou deixar no descritivo aí em cima para você poder assistir mais tarde. Algumas curiosidades que eu não posso deixar de contar para vocês. Jaguarão é uma das poucas cidades do Brasil onde é possível cruzar uma ponte a pé para outro país. A cidade já teve o apelido de Atenas Rio-Grandense, por ser um centro cultural e educacional importante no século XIX. O escritor uruguaio Eduardo Galeano visitava Jaguarão com frequência e chegou a mencionar a cidade em suas crônicas. Em algumas épocas do ano, há competições de remo no Rio Jaguarão, tradição que remonta ao início do século XX. Hoje, Jaguarão é um destino que mistura história, natureza e uma experiência única de fronteira cultural. Para quem busca turismo histórico, boas paisagens e uma imersão na cultura gaúcha, é uma parada obrigatória no extremo sul do Brasil. Amigos do canal, contar história sempre foi minha paixão. E eu vou contar um pouquinho mais da história dessa cidade. Às margens do rio Jaguarão, no local conhecido como Cerro da Pólvora, atualmente na área urbana da cidade, foi estabelecida uma guarnição militar espanhola. Em seu entorno se desenvolveu a povoação vinculada às movimentações militares, como ocorreu em outros locais no Rio Grande do Sul. Em seu entorno se desenvolveu a povoação do Espírito Santo do Cerrito de Jaguarão. Sim, era esse o nome que era chamado Jaguarão antes. O local conhecido como Guarda da Lagoa e do Cerrito era um posto fortificado criado pelos espanhóis, situado a mais ou menos uns 6 quilômetros da atual cidade de Jaguarão. Mas em 1802, devido às questões militares entre Portugal e Espanha, estabeleceram-se na região as forças do coronel Marques de Souza, comandante das tropas portuguesas. Mas com o término do conflito, a coluna Marques de Souza retirou-se e no local permaneceu apenas uma pequena guarda de 200 homens. A partir do acampamento dessa guarda, se desenvolveu o povoado situado entre o arroio Lagões, o quartel-mestre e o rio Jaguarão.
Mas em 1812, estão 10 anos após, a povoação foi elevada à freguesia com o nome de Divino Espírito Santo do Cerrito e a Vila de Jaguarão em 1832 e cidade em 1855. Ao longo da sua história foi palco de disputas territoriais e batalhas entre Portugal e Espanha. No entanto, a população sempre transitou entre os dois lados, atravessando o rio Jaguarão em suas idas e vindas cotidianas. A povoação se formou e desenvolveu voltada para o Uruguai, apesar de separada pelo rio. O comércio de fronteira é em grande parte informal e estabelecido nos laços de parentesco entre os habitantes e nas propriedades rurais que os pecuaristas mantinham nos dois lados da fronteira, garantia a manutenção dos laços culturais que as decisões tomadas pelas longínquas cortes de Portugal e Espanha tentavam separar politicamente. A cidade participou de acontecimentos militares da história do Brasil, como a Revolução Farroupilha em 1835 e a invasão uruguaia em 1865, quando 1.500 caudilhos blancos invadiram e saquearam a cidade, chefiados por Basílio Munhoz. Embora em números reduzidos, as forças jaguarenses, composta por cerca de 500 praças, com auxílio de canhões, resistiram, fazendo com que os uruguaios se retirassem. Nessa ocasião, o coronel Manuel Pereira Vargas comandou a defesa da cidade e Jaguarão conquistou o título de cidade heróica. Disputas territoriais e economia pecuarista estão gravadas na sua história. Após a independência do Brasil, quando as fronteiras estavam relativamente bem definidas, ocorreram os conflitos entre a elite pecuarista regional e o governo imperial do Brasil, permanecendo a atmosfera militar, da qual são emblemáticas as ruínas da enfermaria militar, que a gente mostra algumas imagens para vocês, e um quartel construído no início do século XX. A tensão entre os pecuaristas e o governo deflagrou a Revolução Farroupilha, que durou 10 anos, entre 1835 e 1845, e depois a Revolução Federalista, em 1893, que durou 2 anos só, em 95 acabou. A pecuária, principal produto da região, com o processamento da carne de gado para a produção de charques, permitiu o estabelecimento de uma classe social economicamente fortalecida no sul do Brasil, mas cujos interesses muitas vezes eram preteridos pelo governo central, em favorecimento de interesses econômicos mais bem representados, como a cafeicultura. Entendendo que na época da construção dessa ponte, ela era a maior obra de infraestrutura em concreto armado da América do Sul, e a primeira desse tipo construída entre os países da região, com o objetivo de aproximá-los política e economicamente. A construção da ponte também representa a resistência das elites pecuaristas gaúchas, em constante disputa inicialmente com a coroa portuguesa e mais tarde com a administração centralizada no Rio de Janeiro e dominada pelos cafeicultores. E você já viu falar da luta ou da política do café com leite? Pois é, a gente está falando desse momento histórico. Outros lugares que abriga muita história, a antiga residência do ex-governador do Rio Grande do Sul, Carlos Barbosa. Ela foi transformada em museu e você pode visitar. Isso em 1975 ela foi transformada em museu. O casarão ele foi construído em 1886 por Martinho de Oliveira Braga. Possui importante acervo com móveis, louças, lustres e máquina de costura usado pelas mulheres da família, entre outras peças que você pode visitar e conhecer. Entendendo que as primeiras lâmpadas e o primeiro telefone que foi instalado nessa cidade foi colocado nesta casa e que ainda funciona até hoje.
Outro lugar muito lindo e cheio de história que você não deve deixar de conhecer quando for em Jaguarão é o Teatro Polifeama Esperança. O edifício construído entre os anos de 1887 e 1897, sob o comando português Martinho de Oliveira Braga, possuía depósito de carbureto, que é combustível de iluminação, e uma cocheira situado junto à frontaria dos fundos do prédio. A casa de espetáculo movimentava a fronteira desde os fins do século XIX. A posição estratégica de Jaguarão permitiu que a cidade tivesse grande efervescência no campo cultural, devido à passagem das companhias que se deslocavam das grandes cidades brasileiras em direção à Argentina e ao Uruguai e se apresentavam no local. No sentido inverso, grupos de artistas da região do Prata chegavam ao município em busca de novos públicos, com espetáculos musicais, danças e dramaturgia. É apontado como o terceiro mais antigo do estado do Rio Grande do Sul, precedido pelo Teatro 7 de Abril de Pelotas e pelo Teatro São Pedro de Porto Alegre. E ele é reconhecido no cenário nacional por sua qualidade acústica. Tem mais um lugar que eu considero como interessantíssimo, que é a Igreja Imaculada Conceição de Jaguarão, que ela foi idealizada por Minervina Carolina Correia. Sim, uma mulher que enfrentou preconceitos após um divórcio. A igreja ela está localizada na esquina da rua General Osório e Coronel Deus Dias, em Jaguarão. Nós passamos nela e mostramos algumas imagens para vocês. A construção dessa igreja ocorreu em 1909 e terminou em 1912. A igreja é um dos principais símbolos de Jaguarão. A igreja também ela é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E ela testemunhou o desenvolvimento da cidade ao longo dos anos. O templo apresenta um estilo arquitetônico gótico e destaca-se por seu interior adornado com mármores da Europa. A história da igreja ela está envolta em narrativas sobre a vida de Minervina. Segundo relatos, ela teria sido repudiada pelo marido na noite de núpcias, sob a alegação de não ser mais pura. Determinada a provar a sua inocência ou cumprir uma promessa, Minervina teria viajado a Roma para obter permissão do Papa para construir o templo dedicado à Imaculada Conceição. Acredita-se que a estátua da Virgem Maria no altar-mor possui as mesmas medidas de Minervina, simbolizando sua devoção e ligação pessoal com a obra. Atualmente a igreja passa por um processo de restauro, visando preservar sua estrutura e valor histórico. As obras iniciadas recentemente têm como objetivo revitalizar o templo e manter viva a memória de sua fundadora e da comunidade jaguarense. Mais algumas curiosidades sobre a igreja da Minervina, como ela é conhecida também. Ela apresenta uma planta em cruz latina, com elementos ecléticos que refletem a riqueza cultural da época. Destacam-se os altares esculpidos em mármores que foram importados da Europa e a imagem da Virgem Maria, que a gente acabou de falar para vocês, proveniente de um ateliê em Madrid, que, segundo relatos, teria sido modelado conforme as feições da própria Minervina. Outro lugar interessante que quando você for em Jaguarão não deve deixar de visitar é a antiga enfermaria militar de Jaguarão, que é um marco histórico situado no ponto mais elevado da cidade, conhecido como o Cerro da Pólvora ou Cerro da Enfermaria. Sua construção ela foi ordenada pelo então ministro da Guerra, Visconde de Pelotas, com o objetivo de atender aos oficiais e praças do exército, bem como as comunidades próximas, como Bagé. As obras elas iniciaram em 1880
e foram concluídas em 1883. A edificação de estilo neoclássico e imponência marcante possui 2 alas em formato de L e destaca-se pela simetria da sua fachada principal. As paredes elas foram construídas com alvenaria de pedras irregulares e tijolos unido por argamassa e cal. Em 1915, o prédio foi ampliado com a construção de uma capela e um necrotério. A partir de 1940, passou a abrigar também uma escola, alojamento e chegou a ser utilizado como prisão militar e política. Foi desativada no início da década de 1970. Entrou em processo de deterioração devido ao abandono e à depreciação. Atualmente, as ruínas da enfermaria militar estão sendo restauradas para abrigar o futuro Centro de Interpretação do Pampa, um espaço destinado a eventos culturais, pesquisas acadêmicas e explorações relacionadas ao bioma Pampa e à história regional. A localização estratégica dessa enfermaria, que foi construída no ponto mais alto de Jaguarão e que eles chamam de Cerro da Pólvora, foi justamente para que os militares feridos ou doentes estivessem em local ventilado, seco e com ampla visão do território, algo estratégico para a defesa e também para a saúde na época. Outra característica muito importante é que na época da sua construção, na década de 1880, era considerada uma das mais modernas unidades de saúde militares do sul do país. Chegou a atender não apenas militares, mas também civis da cidade de Jaguarão e das cidades vizinhas. Essa enfermaria, que para alguns era chamada de hospital, ela possuía amplas janelas para favorecer a circulação de ar e corredores largos, uma preocupação com ventilação e higiene, mesmo antes da medicina moderna entender completamente a importância disso. Em 1915, a enfermaria ganhou uma capela e um necrotério, como a gente falou. Durante períodos de instabilidade política, o prédio serviu como prisão militar e até política, o que mostra como sua função foi se adaptando ao longo do tempo. Mesmo depois da desativação como hospital militar, o prédio seguiu sendo chamado popularmente de A Enfermaria, demonstrando o impacto que teve na memória coletiva da cidade. Outro lugar muito importante que não posso deixar de falar nesse vídeo é a Ponte Internacional Barão do Mauá. É uma estrutura histórica que conecta a cidade de Jaguarão, no Brasil, e Rio Branco, no Uruguai, atravessando o rio Jaguarão. Ela foi construída entre 1927 e 1930, mas ela foi inaugurada em 30 de dezembro de 1930. A construção foi resultado de um tratado firmado em 1918 entre os dois países, visando fortalecer os laços e facilitar o comércio e o trânsito da região fronteiriça. A ponte ela possui 2.113 metros de extensão, isso na sua totalidade, com 340 metros sobre o leito do rio e 12 metros de largura. A sua estrutura inclui uma via férrea central, ladeada por 2 faixas para veículos de 3 metros cada, além de calçadas para pedestre. Durante sua construção, cerca de 6.215 operários de diversas nacionalidades trabalharam nesta obra. Em termos de reconhecimento patrimonial, a Ponte Barão do Mauá destaca-se por ser o primeiro bem binacional tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, isso em 2011. Posteriormente, em 2015, recebeu o certificado de patrimônio cultural pelas autoridades brasileiras e uruguaias, consolidando seu valor histórico e cultural para ambos os países. Além da sua importância funcional,
A ponte é um símbolo de integração e cooperação entre Brasil e Uruguai, representando a união e a convivência harmoniosa das duas culturas fronteiriças. Sua arquitetura clássica e imponente continua a ser um marco na paisagem local, atraindo visitantes e também pesquisadores interessados em sua história e significado. Entendendo que a ponte ela leva o nome do empresário brasileiro, o Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, como era chamado, pioneiro na industrialização do Brasil e grande incentivador das relações comerciais entre o Brasil e o Uruguai. Outra curiosidade desta ponte é que o projeto ele foi previsto no Tratado de 1918 entre Brasil e Uruguai, firmado logo após a Primeira Guerra Mundial, como símbolo de paz e amizade e também cooperação entre os dois países. Quantas histórias contadas neste canal, mas ainda não acabou. O Centro Histórico de Jaguarão é um dos mais preservados do Brasil e foi tombado pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. São mais de 800 edificações históricas com fachadas coloridas, portas trabalhadas e uma vibe colonial que encanta qualquer visitante. Durante o século XIX, Jaguarão teve papel importante nas disputas entre o Brasil e o Uruguai por sua posição estratégica. Serviu de base militar e a cidade guarda ruínas da antiga enfermaria militar, no ponto mais alto, usado para tratar soldados feridos, mas também foi usado para civil. A Igreja Imaculada Conceição ela foi idealizada por Minervina Carolina Correia, uma mulher que enfrentou o preconceito da sua época para erguer uma igreja de fé, força e resistência feminina. Dizem que a imagem da santa tem feições dela mesma. Olha que lindo essas comidas lá em cima, bem. Olha o enfeite, como é que não faz uma construção assim, com esses enfeites na janela? É muito bonito, né? Não tem mais construção nenhuma assim. Apesar de ser uma cidade pequena, Jaguarão é famosa por seu carnaval animado e tradicional, com desfiles de bloco e escolas de samba que reúnem pessoas de toda a região, incluindo muitos uruguaios. Tá bom, não oficialmente, mas muita gente vai a Jaguarão para fazer compras no Duty Free de Rio Branco, que fica logo do outro lado da ponte. Uma tentação para quem adora eletrônicos, bebidas ou perfumes importados. Jaguarão possui uma das maiores concentrações de sobrados históricos do estilo luso-brasileiro do estado. Andar pelas ruas da cidade é como caminhar por um museu a céu aberto. Se Jaguarão te surpreendeu, imagina o que vem por aí. Então já deixa o like, comenta o que achou, compartilha com quem ama viajar e não esquece de se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo novo com histórias incríveis de lugares que você vai querer conhecer. Eu sou o Flávio, do canal Viajaré, e junto com a Flávia estamos viajando pela América para te mostrar o melhor de cada destino com histórias, curiosidades e experiências que a gente tem certeza que vai te inspirar a arrumar as malas e conhecer lugares novos. Pega a estrada com a gente, vem viajar. Flávio e Flávia te levam pra explorar lugares lindos, aconchegantes demais. Cada destino é um sonho, você nunca mais vai parar. Viajar é Flávio e Flávia, um canal pra se encantar. Pelas telas a gente voa, é só apertar o play e sonhar. Montanhas, praias, cidades, onde o coração sorri. Com Flávio e Flávia, o mundo inteiro vai descobrir. Flávio e Flávia, o mundo inteiro vai descobrir. De norte a sul, o céu é o limite. Com eles a viagem é sempre um convite. Paisagens que acalmam,
culturas pra aprender. No canal deles cada vídeo é um prazer de viver, de viver. Viajar é Flávio e Flávia, um canal pra se encantar. Pelas telas a gente voa, é só apertar o play e sonhar. Montanhas, praias, cidades, onde o coração sorri. Com Flávio e Flávia, o mundo inteiro vai descobrir. Flávio e Flávia, o mundo inteiro vai descobrir. Então se liga, prepara o coração. Flávio e Flávia te levam nessa emoção. Cada lugar é mágico, um pedacinho do céu. Com eles viajar é sempre um doce mel. Oh, viajar é Flávio e Flávia, um canal pra se encantar. Pelas telas a gente voa, é só